Tá aparecendo, colegas? Tudo ok? Sim. Ok, Sol, pode começar. Então, vamos lá. Ok. O nosso objetivo é apresentar a estrutura e organização do currículo escolar municipal de Manaus, e o objetivo específico é identificar a organização curricular do componente ensino religioso. Alguns informes técnicos. Esse slide depois vai ficar disponível na sala Google para vocês. Bom, para iniciar a nossa formação, a gente começa com uma perguntinha e nós vamos ter algumas no decorrer da formação. E eu gostaria que vocês ou abrissem o chat ou respondessem no chat, escrevendo, mas que sejam breves, tá bom? Respostas muito rápidas. E eu questiono a vocês, quais são os documentos que normatizam o componente ensino religioso? Ou vocês abrem ou respondem no chat. Sejam rápidos. Estão respondendo, Aninha? Se eles responderem, você pode abrir e colocar o que eles escreveram. Ainda não, mas eu acho que é melhor eles, como é um grupo pequeno, acho que eles poderiam abrir o microfone e ir colocando rapidamente, se alguém quiser colocar, senão você dá continuidade no trabalho. Vamos lá, ok, colegas? a Maria Sônia levantou a mão. Pode falar, Maria Sônia. O microfone está fechado, Maria Sônia. Oi. Bom dia, gente. Desculpa, bom dia a todos, né? Nós nos baseamos na proposta curricular que nos é passada todos os bimestres, né? Com os itens, né, que devem ser trabalhados, né? Do novo currículo, conforme as orientações da BNCC também, né? Assim por diante, né? Conforme nos é orientado pela CEMED. Obrigada. Ok, Maria Sônia, obrigada. O Jocinei respondeu o seguinte: não sei exatamente, mas penso que é na proposta da BNCC. Ok, então vou dar sequência, tá bom? Obrigada, colegas, dando sequência, então. Então, os colegas estão certos, né? A proposta curricular 2014 no currículo contínuo, o novo currículo no currículo prioritário. Mas esses documentos, eles foram elaborados a partir de outros. E a gente começa com a Constituição, aqui uma breve reflexão, uma linha do tempo do ensino religioso. Começamos com a Constituição de 88, a LDB 9697 também, o PCN do FONAPER, que guiou a elaboração da proposta 2014, porém, esse documento não é um documento oficial, é um documento do FONAPER. Nós não tivemos nenhum documento oficial, nenhum parâmetro, nessa época, disponibilizado pelo MEC. Aí veio a primeira versão da BNCC, onde o componente aparece como área de conhecimento das ciências humanas. Na segunda versão, o ensino religioso, ele aparece como área e componente. Na terceira versão, para surpresa nossa, o ensino religioso foi excluído. E ele volta após as audiências públicas, após muita luta do grupo de ensino religioso. Houve uma luta que foi muito visibilizada, que foi a luta do Estado da Paraíba. E na versão homologada de 2017, o ensino religioso volta como área de conhecimento e como componente. A partir da base homologada, em 2019, é elaborado o Referencial Curricular Amazonense, anos iniciais e anos finais,
e a partir desses documentos, base RCA, é elaborado o currículo escolar municipal e homologado em 2020. Então, esses documentos, eles normatizam o nosso componente ensino religioso. Bom, com esses documentos, ocorreu uma mudança de paradigmas para o componente. E quais são elas? Para a gente começar a fazer essa reflexão. O componente, ele passa a ser o estudo dos fenômenos religiosos, do conhecimento religioso com base nas ciências da religião. Ele tem um caráter reflexivo, crítico e compreensivo sobre si, o outro, o mundo e a religião. Ele respeita a laicidade, com novos horizontes de compreensão, que no decorrer da formação nós vamos dialogar. E ele sai daquele ensino religioso que tem a resposta pronta, né? O que é esse ensino religioso com uma resposta pronta? É um ensino religioso doutrinal, confessional, e passa a ser um ensino religioso da dialogicidade, onde o diálogo é sua ferramenta, né? E esses são alguns paradigmas. E agora eu vou passar a palavra para o professor Jordano, que ele vai continuar essa abordagem. Então, bom dia a todos, dando continuidade pela linha do tempo que a Solange apresentou para a gente. Então, o ensino religioso na BNCC, ele é a primeira diretriz, né? Então, teve os PCNs, a Constituição, mas a BNCC é o primeiro documento, né, normativo para todo o Brasil. E foi a partir dele que nós conseguimos trabalhar, organizar, estudar, refletir. Não é o melhor documento, não é o documento perfeito, mas já nos dão base para o nosso trabalho na escola, para trabalhar justamente lá em cima, ao lado do estudo dos fenômenos, uma abordagem interdisciplinar. Então, o nosso componente ele pode dialogar, e ele de fato dialoga com diversas outras disciplinas e outras ciências, isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Ele sai de um caráter interconfessional à área de conhecimento. Esse aspecto aí, desde 2010, o ensino religioso é reconhecido como área de conhecimento, e depois nós vamos ver alguns pontos importantes por ser área do conhecimento. E nas primeiras versões da base, como a Solange estava apresentando, ele fazia parte das ciências humanas, e depois, na última, ele volta como área de conhecimento. Então, nosso ensino religioso, além de componente, ele é área de conhecimento. E o último ponto, a função da escola, a nossa função como professor, é apresentar essa diversidade religiosa, apresentar todas as religiões, não doutrinar os alunos, não fazer proselitismo, isso, e na sala de aula para fazer oração. Então, nós temos que apresentar diversos aspectos da questão da religiosidade, da cultura, das tradições. Isso é muito importante. Já o outro aspecto é a família que vai fazer esse trabalho, daqueles que têm ou não uma opção religiosa. Então, esse é um pouco dessa mudança, que isso afeta, como muitos já faziam na sala de aula, isso já afeta o nosso trabalho na sala de aula. Então, essa mudança de paradigma vai trazer um novo olhar para o ensino religioso, novo trabalho. Então, a nossa proposta, o nosso currículo, ele vai trazer esses aspectos muito importantes para a gente trabalhar. Então, a gente observa esses aspectos muito importantes para essa mudança de paradigma no ensino religioso. Jordano, por favor. Então, voltando lá, ligando com a pergunta inicial, a gente pode dizer assim, então, que se a BNCC, propriamente, é a normatização do ensino religioso no Brasil, a Constituição e LDB são os fundamentos básicos da BNCC, ok? Só para resumir, né? Sim, ok. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. E por isso, assim, quando a Solange apresentava, é importante a gente conhecer os artigos, e em muitos momentos a gente precisa até, nos inícios, né, apresentar a importância do ensino religioso. Então, nós, como professores,
devemos procurar conhecer ainda mais, porque a cada momento tem documentos novos, tem autores interessantes próprios do nosso país que estão trabalhando esses aspectos do ensino religioso. Porque para a gente é tudo muito novo, né? Ela vai explicar sobre a base das ciências das religiões, das ciências sociais. Então, a gente vai estar trazendo vários aspectos e, por isso, o estudo é importante. A gente apresentou documentos, mas nós, como professores, precisamos, cada vez mais, ir nos aprofundando e conhecendo, né? E explorando esses documentos para fazer diferença, de fato, na nossa prática. Isso que é importante. Bom, aqui a gente relembra que o ensino religioso ele é área e componente. Quando a gente fala o que é uma área de conhecimento, então, assim como as demais áreas do conhecimento, áreas de ciências humanas, seja matemática, ciências, né, a área de linguagens, possui objetivos, habilidades e competências específicas, com uma abordagem que visa uma dimensão de saberes específicos, enquadramentos e referenciais teóricos, e uma dimensão metodológica a partir da qual se propõe como ensinar esse objeto específico. Qual seria esse objeto específico? É o conhecimento religioso. Esse conhecimento religioso, como a gente vem falando, ele é produzido no âmbito do conhecimento científico, das ciências humanas e, notadamente, as ciências da religião. E o que é esse conhecimento religioso? Resumindo, ideias de divindade, linguagens próprias, cosmovisões, saberes, crenças, mitologias, doutrinas, tradições, movimentos, práticas, princípios éticos e morais. E o que é um componente, Solange? Ora, o componente é aquilo que antes era chamado de disciplina, de matéria. Hoje nós chamamos de componente curricular. E que garante a aprendizagem das competências específicas da área, as competências gerais da base. Cada componente ele tem habilidades e objetos de conhecimento próprio. E porque toda vez a gente retorna para essa questão do que é área e que ele é componente? Porque hoje nós temos conceitos diferentes e a gente precisa conhecer e aprender a utilizá-los, a usá-los. Então, eu não uso mais o termo disciplina, eu vou usar o termo componente quando eu falar. Que o foco é o ensino das habilidades para se desenvolver as competências. Então, são coisinhas que a gente viu no seminário de professores de ensino religioso do Amazonas, que aconteceu semana passada. Nós vimos ainda que os professores ainda precisam estudar, como o Jordano colocou, e conhecer esses novos conceitos. Bom, aqui a gente, com o apoio do Silveira, né, Emerson Senna Silveira e da Diane Dark, no seu texto Ciências da Religião, um quadro de referências para o ensino religioso, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é o ensino religioso, tendo como base, né, as ciências da religião. Primeiro, é uma relação recente, de algumas décadas, né, é um conhecimento teórico, acadêmico, uma realidade pedagógica. Então, isso, diferente de outras áreas de conhecimento, né, que tem séculos, o nosso não. O nosso é algo novo e temos alguns fundadores, como Max Miller e Petrus Thiele, isso no século XIX. Então, ele surge com uma tamanha importância para a atualidade, são dando uma distinção do que é essa área de conhecimento, uma pesquisa que ela é documental e empírica, em que valoriza a tradição oral. Outro ponto, diferentes correntes e escolas filosóficas vão pensar a religião com conceitos racionais, reflexivos e críticos. E, no caso do ensino religioso, tendo como base as ciências da religião, essa religião ela passa a ser problematizada
como um fenômeno a ser investigado. Sai daquele olhar eurocêntrico. Existem religiões diferentes, povos e culturas diferentes que precisam ser estudadas, conhecidas e valorizadas. E tem uma questão, problema em relação ao Ocidente, que é justamente isso que eu acabei de falar, essa percepção da pluralidade religiosa fora e dentro da própria Europa. Então, é aquele olhar monocultural, ele é rompido. Bom, não se trata de julgar o que é verdade ou o que não é, ou se existe uma religião melhor ou pior. O anseio nesse tipo de abordagem é compreender as expressões religiosas em sua imensa variedade. A concepção de universalidade, ela acaba, esse tipo de concepção, de justificar a sobreposição do mundo e dos valores ocidentais em cima dos demais povos. É um olhar novo, né, que a decolonialidade vem trazendo, esse rompimento com esse olhar eurocêntrico. Não se trata, então, de um professor, um pesquisador, dele ter ou não religião, mas de essas diferentes expressões religiosas, sobre essas diferentes culturas que têm uma história, né? E que elas não dependem da nossa vontade ou da vontade eurocêntrica de existir. Esse olhar, esse foco para esse ensino religioso, nessa concepção das essências da religião, ele precisa ser treinado, não é algo que eu vou aprender de uma hora para outra, eu vou passar. Não. Ele é um olhar que precisa ser treinado. Nós precisamos perceber na nossa sala de aula as riquezas que os nossos estudantes trazem, as riquezas da comunidade onde a escola está inserida. E também nós vamos perceber, e isso é notório para todos nós, eu percebo isso trabalhando dentro da secretaria, os formadores da diversidade também devem perceber isso, as dificuldades desse ensino laico e plural. Então, segundo Dirken, Silveira vai falar também, o professor ele precisa colocar em prática a epoqué, uma palavra grega que significa o quê? A suspensão de juízo, a suspensão das suas convicções pessoais de verdade, do uso de métodos históricos, sociológicos, antropológicos, esses métodos todos que visam fazer juízo de valor de religiosidades, de religiões que sejam diferentes da sua. Precisa suspender, sim, esse olhar comparativo de críticas de juízo de valor. Então, esse professor ele precisa ter essa prática, né, na hora de estudar, na hora de ir para a prática da sala de aula, um olhar da epoqué, da suspensão do juízo. Para quê, Solange? Para quê? Para poder conhecer, estudar, refletir, valorizar aquilo que é diferente. As religiosidades que não são visibilizadas. Aí eu trago para vocês uma foto que é lá do nosso Musa. Silveira traz essa analogia onde ele fala da floresta e da árvore. Ele diz que é o desafio do professor, não só de ensino religioso, mas vocês vejam que existe uma floresta. Então, vamos comparar como se essa floresta fosse as diferentes religiões. E a árvore
é apenas uma religião, uma tradição religiosa. E qual é o desafio nosso enquanto professor de ensino religioso? É ter esse olhar de quem está lá na torre, olha. Olhar por cima, é a Epoqué, e estudar essa floresta. Estudar que tipos de árvores estão presentes nessa floresta. São iguais? Não, são diferentes. E é preciso estudá-las. Aí nós temos a imagem do sol nascendo, que eu acho que é o esperançar, né? Diante dessa diversidade. Eu gostaria que a professora Ana desse essa sua contribuição, porque nós temos uma pesquisadora que a gente vem estudando, eu e Ana fazemos um estudo na Argentina, então o nosso olhar ele é muito parecido. Professora Ana, por favor. Bom dia a todos. Não, nós estávamos pensando nessa questão das diversas religiões, né, da variedade, da diversidade religiosa, e nós pensamos também no que o Jordano falou um pouco antes, acho que 1 ou 2 slides anterior, que ele fala da necessidade do diálogo. E essa pesquisadora argentina, Virginia Giovannitti, ela pensa, né, ela traz um outro conceito da mitologia grega, que é o areios. Ela diz que a gente sobe num local mais alto, lá na mitologia é o local de sacrifícios, mas que ela traz para uma visão da contemplação. E a partir dessa contemplação, nós podemos olhar, né, a diversidade, como que está tudo interligado, né? Apesar das diferenças, da diversidade, tudo mais, mas estão tudo interligado, não existe nada sozinho, nada separado. E aí a importância da gente entender que o conhecimento ele não tem fronteiras, todos os conhecimentos se encontram, todos os conhecimentos se dialogam, todos os conhecimentos se interagem. Então, nesse sentido, vem a reflexão do Jordano um pouco antes, quando ele fala da ciência da religião, que dialoga com as diversas áreas de outros conhecimentos, e aí nessa imagem a gente traz isso. Se nós olharmos, né, a floresta embaixo, nós vamos ver poucas realidades, poucas árvores, mas quando eu olho aqui de cima, eu vejo uma imensidão, e todas interligadas, todas no diálogo constante. E eu acho que isso traz para a nossa sala de aula, né? Quanto nós precisamos de estar em permanente diálogo com as diversas religiões. Acho que é isso, Solange, não vou me alongar, não. Sim, sim. Muito obrigada, Ana. Então, dando continuidade a partir dessa introdução, nós vamos aprofundando dentro daquilo que o currículo, a base, traz. O que se quer com o ensino religioso? Qual o objetivo do componente e da área ensino religioso? Eu vou falar aquilo que está destacado em azul, para vocês acompanharem. Primeiro, o que se quer é o conhecimento das manifestações religiosas percebidas a partir da realidade dos estudantes, sempre do mais simples para o mais complexo. Também conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência, de crença, na promoção dos direitos humanos. Então, a sala de aula é espaço de vivências, de experiências de vida, de intercâmbios e diálogos, como a floresta, como as árvores interligadas, como a professora Ana colocou. Para quê? Para se ter o enriquecimento das identidades culturais do outro e de si mesmo. É o que o professor Adeci Poser, um grande estudioso, né, da área de ciências da religião e do ensino religioso, coloca. Além disso, o que se quer com o ensino religioso é um diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida. Vejam bem, aí a gente já começa a dar uma diferença entre multiculturalismo e o que nós vamos ver depois, eu vou aprofundar, eu e Jordano, é a questão da interculturalidade. E liberdade, respeito à liberdade de concepções, ao pluralismo de ideias,
respeitando os princípios éticos e de cidadania. E aqui a Vera Maria Candal, que é outra estudiosa que eu gosto muito, que trabalha nessa concepção da interculturalidade crítica, junto com a Catherine Walsh e a própria argentina Gonfitini, procura, então, esse ensino religioso estimular o diálogo entre os diferentes saberes e conhecimentos. Trabalha a tensão entre esse olhar universalista, o universalismo, e esse relativismo no plano epistemológico e ético. Tudo isso que a gente falou é importante, por quê? Porque, a partir desses objetivos, eles foram organizadas na base as competências de área e as habilidades do componente. Aí nós temos as competências específicas, a partir desses objetivos. Eu, novamente, vou destacar apenas esses que estão na cor azul. Então, o ensino religioso, ele pressupõe, né? Ele é estudado a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Não é mais a fé, a minha fé. Olha a epoqué que nós já falamos. É valorizar e respeitar as manifestações religiosas, filosofias de vida, suas experiências e seus saberes. Cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Olha a alteridade aí presente. Conviver, saber conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modo de ser e viver. Eu não vou impor a minha fé, eu não vou falar das minhas concepções religiosas, porque se eu começar a falar, eu vou acabar praticando o proselitismo, defendendo a minha fé. E também eu vou analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, onde é que essas questões religiosas elas estão presentes na política, na economia, na saúde, na ciência, na tecnologia e no próprio meio ambiente. Isso aqui no decorrer, quando a gente for consolidar a prática que o Giordano vai mostrar, nós vamos ver como essa questão ambiental também insere as questões religiosas. E saber, sim, debater, problematizar, se posicionar frente a discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência. Isso tudo está na base. Bom, aqui é o coração do ensino religioso, eu digo, que onde a base, e outros teóricos também falam, e é naquilo que o Fonaper também apresenta, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso. Então, os fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso são esses dois, a interculturalidade e a ética da alteridade. Quando eu penso em interculturalidade, eu estou falando de interculturalidade crítica, onde busca-se romper com imposições, lógicas que se impõem umas sobre as outras, né? Que produzem o que? A invisibilização, a exotização, estigmatização, isso tudo de caráter monocultural e homogeneizador. Essa interculturalidade, ela necessita de teoria e práticas diferenciadas, como construções lúdicas, né, críticas, que despertem essa autopercepção singular do universo do diferente. Novamente, a gente traz o professor Adeci para sustentar essa ideia, né? Isso tudo aponta para uma política da convivência, que é a prática da alteridade, essa preocupação com o outro, com respeito ao sagrado do outro, respeito ao outro que pode ou não ter uma religiosidade. E a professora Elisa Rodrigues, lá de Juiz de Fora, da Faculdade de Juiz de Fora, que é uma grande pesquisadora também brasileira, assim como a Adeci Poser, ela termina assim, tudo isso, a interculturalidade, a ética da alteridade, né,
Assim, não se trataria de evangelizar, catequizar, fomentar a espiritualidade do educando ou da educanda, mas ensinar sobre as religiões, os lugares, as funções, os sentidos que ocupam e cumprem a história da humanidade, de seu pensamento e da sua produção, na perspectiva de contribuir para uma formação cidadã, onde se reconhece o respeito e esse pluralismo de ideias e crenças religiosas. Aqui eu trago para vocês um mapa que a pesquisadora... Alguém quer falar, Ana? Sim, o Geucinei levantou a mão agora, acabou de levantar. Eu vou voltar, então, o slide. Pois não, Geucinei. Desculpa, eu acredito. Desculpa, foi um erro aqui, não toquei em nada. É o Geucinei, ele pode falar, professor. Bom dia, está me ouvindo? Sim, sim. Professora, também sou da Escola Antônia Borges de Sá, né, já estou há quase 22 anos aqui na CEMED, já passei por esses cursos, né, essa situação todas. Sou especialista também pela Cândido Mendes, né, de ensino religioso, docência de ensino religioso. E eu tenho participado praticamente quase todos os congressos, isso foi muito bom, né? E eu só sinto assim uma falta no ensino religioso, né, nesse contexto aqui de quem elabora as questões de alguns contrapontos, né? Por exemplo, senti falta de alguns contrapontos lá você no YouTube a gente não pode se pronunciar, né? Então acho que foi um pouco além de ser na questão escrita, né? Mas é bem limitada. Algumas questões que foram postas, alguém falou no Instituto Paulo Freire uma vez, que, por exemplo, a cidadania se torna ser um cidadão, você tem que saber quem planeja, né? Quem organiza as coisas e quem executa, né? E eu sei, por exemplo, a CEMED, eu vejo o trabalho muito bom de vocês, né, na coordenação, mas eu sempre sinto que falta algum contraponto, algumas coisas que foram, que às vezes todo mundo, assim, somente tem só um ponto, né? E tem algumas situações de contraponto também, dentro do contexto do ensino religioso, que às vezes não se é questionado. E eu sinto falta disso, né? Sinto falta de alguns contrapontos, por exemplo, só a ideia, o professor falou lá, os professores geralmente são professores que têm ideias exatamente da concepção iluminista, né, como se a questão hoje, a questão humanista, né, simplesmente, e o contexto muitas vezes da sala de aula, às vezes foge realmente esse contexto em si. Eu sou plenamente favorável ao não proselitismo, a ter o ensino religioso como um fato histórico mesmo, essa questão do preconceito sempre se bate, né? Isso é unanimidade, o respeito e tudo mais. Mas algumas coisas, realmente, a ideia em si ainda tem um vínculo na área humanista mesmo. Eu estava participando naquela vez acho que era da Cleperana, acho que é isso. E o professor da universidade, um doutor, aliás, doutorando, ele estava falando que o ensino religioso, nessa concepção, ele era completamente desfavorável ao ensino religioso, essa concepção que se tem hoje, né? Então, e eu vejo, por exemplo, que nós não conseguimos cursos a mais, como a própria UEA fechou, por causa que a discordância e não importância do nosso curso. Então, algumas concepções que o senhor tem falado, do eurocentrismo, né? Por exemplo, eu vejo assim que tem falta ainda também essa questão até do próprio cristianismo, porque às vezes, professora, eu sou cristão, né, de linha protestante, e às vezes eu sinto essa situação, toda vez que se trabalha, a gente tem uma situação dessa, que toda vez se coloca que há uma perseguição nas religiões afros, há uma perseguição, tal, aquela questão. Eu já me sinto assim, que o Paulo Freire fala, do opressor e do oprimido, né, que às vezes eu digo, onde é que eu estou, né? Então, algumas concepções eu
por exemplo, o próprio STF tinha dado ganho de causa no sentido daquele período que a maioria do Supremo permitiu o ensino religioso confessional, né? Então, eu vi alguns colegas dizendo, por causa foi um retrocesso e tudo mais. Eu não vi ninguém tendo outra concepção. Então, eu vejo ainda que quem está na liderança tem somente uma visão, né? E eu gostaria também de trazer algumas contribuições, gostaria de poder estar mais ligado aí, né? Pelo que eu tenho participado de alguns cursos, né? Tanto quando era presencial quanto online também. Mas eu gostaria de contribuir também com o olhar também de uma diversidade. Por exemplo, o cristianismo hoje, ele é 82%, a própria Folha de São Paulo diz que os protestantes são 31% e o catolicismo é uma faixa de 50 e poucos por cento. Então, a clientela, no cotidiano, realmente, na escola, tem um grande percentual de cristãos, né? Então, eu sei que não é se fazer proselitismo, mas quando a gente tem essa concepção humanista, que quer se colocar todo tempo, completamente humanista, sem poder compartilhar também até essas questões de fé, alguma coisa assim, é bem complicado, porque eu só vejo simplesmente numa concepção, né? Então, eu acho que essa é a minha contribuição e o questionamento aí para a gente poder discutir, tá bom? Ok, professor. Bom, eu vou colocar alguns posicionamentos, de acordo com a sua fala. Se o professor Jordano, a professora Ana e o professor Roberto quiserem colaborar após a minha fala, sem problema. Só vamos dar atenção ao tempo quando forem contribuir, porque a gente tem um tempo e muitas lâminas, tá bom? Bom, primeiro ponto, eu falo de que locus? O locus que eu falo é o locus da escola pública. A escola pública que, de acordo com a Constituição, a LDB e os demais documentos, se trabalha o ensino religioso não confessional, um ensino religioso voltado para o conhecimento da diversidade religiosa nessa concepção da interculturalidade e da ética da alteridade. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. É o locus de onde eu falo e o locus do objetivo dessa formação. É o locus da escola pública. Segundo ponto que eu coloco em relação ao STF, ganho de causa. O ensino religioso ele pode ser confessional. Pode ser confessional nas escolas. Algumas escolas, a BNCC, ela é um referencial para se trabalhar o ensino religioso não confessional. Mas nós sabemos que há escolas confessionais, mas não é o nosso caso. Nós não trabalhamos com escolas confessionais. Nós trabalhamos com outra concepção de ensino religioso. E a escola pública é o local da diversidade religiosa, onde nós vamos encontrar o pluralismo religioso e também estudantes que não possuem nenhuma crença religiosa. Isso não significa que sejam piores ou melhores. Essa é a minha contribuição. E se alguém mais, professor Jordano, professor Roberto, professora Ana, se quiserem contribuir. Gostaria de fazer uma breve fala, muito rapidamente. Primeiro, agradecer ao professor Gelsinei pela problematização, é uma problematização bastante justa. E rica, né? Muito rica, muito nesse sentido de um quantitativo sobre o qual se está presente na escola e que precisa levar em consideração. Mas veja, há todo um esforço, professor, no sentido hoje de romper com essa possibilidade etnocêntrica, né? E sobretudo, que desacostuma o olhar e a percepção para essa perspectiva mesmo desse ensino religioso voltado a esse proselitismo que ficou fincado na religião cristã, né? Então, é claro que a gente está num processo de construção, e aí
nós vamos, aos poucos, desenvolvendo essa sensibilidade e com um foco voltado nessa ideia da pluralidade. E claro que, certamente, isso é um investimento a médio e longo prazo, né? É um processo que nós vamos nos reconstruir, nos reestruturar. Isso mesmo, Roberto. Trabalhar essa nossa percepção. Claro, é difícil a gente tirar a nossa vestimenta, né? Eu também sofro por isso, confesso, né? É difícil, você precisa retirar a sua vestimenta da fé e buscar esse caminho da percepção, do mais amplo, né? Eu achei bem interessante quando você reivindica essa participação nesse processo, né? De construção desse currículo, e é bem interessante isso, porque a gente tem alguns trabalhos sendo produzidos aí, né? Temos alguns trabalhos, algumas pesquisas sendo desenvolvidas, tentando trazer esse olhar mais amplo, mais ampliado sobre o espaço amazônico, sobre a cultura, sobre a diversidade de manifestações religiosas dentro do espaço amazônico e fora dele. E isso é importante porque, à medida em que a gente vai tendo essa percepção, ou seja, eu acho que você parte de um ponto importante, que é exatamente perceber que nós precisamos fazer juntos isso, né? Isso é bem interessante aí, porque isso significa que nós estamos atentos a essa nova produção que precisa ser feita, a esse novo olhar, e isso tem que ser, de certa forma, institucionalizado a partir do que eu escrevo, a partir de uma nova produção científica desse contexto religioso amazônico do espaço, né? Então, tá, e a analogia também, né, Roberto, que a gente colocou aquela comparação que o Silveira traz da floresta e da árvore, que é o nosso desafio. Não é fácil para nós nos despirmos de nossas concepções, trabalhar essa epoqué. Por isso, no slide anterior, foi colocado, é preciso esse olhar, é preciso esse trabalho interno, que é o trabalho da suspensão do juízo. Eu gostaria de colocar uma problematização. A partir desse questionamento do professor Gilcinei, eu estava aqui buscando elaborar. Quando eu trabalho com a interculturalidade, né, com a alteridade, eu não estou trabalhando com valores do cristianismo. Eu não quero nem a resposta, eu só estou me perguntando, tá, professor Gilcinei? Coisas que eu vou me perguntando e depois, num outro momento, a gente pode até sentar, né, e para ir discutindo. Porque quando eu trabalho com respeito a toda essa diversidade, eu não trabalho com princípios e valores do cristianismo, né, é só uma pergunta, só isso. Jordano, você quer colocar alguma coisa? Eu vou depois, no decorrer, a gente vai falando sobre um pouco da experiência de sala de aula. Então, eu quero trazer uma frase assim: a religião, o fenômeno religioso, é um assunto que, antes de existir nos currículos escolares, de fato, ele já existe na vida da gente, das pessoas. Então, às vezes, a nossa fala, ela não é neutra, né? As nossas atitudes, muitas vezes, então, os alunos, eu vejo que, assim, eu tive uma experiência, vou contar um pouco uma experiência no SESC. Eu trabalhei no SESC e eu não tinha pouca formação em ensino religioso. E uma aluna, e lá numa escola confessional, e o livro que escolheram, não foi eu que escolhi, ele era católico, né? E aí uma aluna até disse: professor, interessante que o senhor não trabalha uma determinada religião, porque na escola onde ela estudava antes, ela era confessional lá. E ela lá só falavam de um aspecto. Então, assim, apesar das minhas crenças pessoais, você elaborar, você trazer outros aspectos, isso ajuda o aluno, porque ele vai se reconhecendo em algumas coisas. E outra, para mim, eu penso assim, quando a gente trabalha esse aspecto geral, colocando essa pluralidade, o aluno amplia o horizonte. Ele mesmo pode fazer essas comparações. Na minha tem isso, que eu, particularmente, estou fazendo e faço quando participo do grupo de estudo, e a gente conhece muitas outras tradições diferentes da minha. Então, eu observo ali, eu disse: olha, interessante isso. Na minha, onde eu frequento, tem isso. E eu posso fazer essa ampliação e valorização, e uma das coisas que, para mim, nas minhas aulas, eu acho importante, quando eu
falo com os alunos, é a questão do respeito. Eles começam a olhar diferente, né? Alguns alunos passam, por exemplo, até dizer assim que eles começam a ter a liberdade de falar a questão de religiões de matriz africana, que são evangélicos, que são espíritas. Porque algum tempo atrás, eu pelo menos quando eu estudava, se alguém falasse na sala de aula, era até crucificado. Já é uma referência cristã. Então, só para a gente perceber um pouco esse aspecto, para mim, o aluno, quando ele tem esse contato, ele amplia a partir da experiência dele, né? Um pouco do que eu poderia dizer. Depois a gente vai conversar um pouco mais na prática, assim, e cada professor tem o seu olhar, cada professor tem a sua maneira de trabalhar, né? Que eu tenho uma, você tem outra, e aí nós temos aí também a riqueza dos olhares dos professores nesses pontos, né? Então, dando continuidade... Por favor, eu gostaria só de fazer uma breve fala sobre o professor Lima, né, da escola Olga Figueiredo, com ensino religioso. Antonina Borges, eu conheço Jocinei. Abraço aí, Jocinei. Trabalhei tempo também com ensino religioso lá na Antonina Borges, né? Lá eu estou com história à noite. Ensino religioso, Olga Figueiredo. Mas eu penso assim, que nós temos um desafio muito grande enquanto componente do ensino religioso, né? Enquanto professor, principalmente do ensino religioso. Eu abraço plenamente, né, a proposta, porque acho que pela minha própria trajetória de vida aí, das lutas nossas de movimentos populares, é muito mais fácil de compreender essas realidades hoje, né? Sala de aula. E eu penso que nós, enquanto atuantes, atores ali do locus público, né? Eu penso que a nossa participação, enquanto na particularidade religiosa cristã, acho que é o modo como se dá o nosso fazer pedagógico. Não tanta preocupação de doutrinar, de abordar certas doutrinas mais específicas, certos princípios, né? Mas é a nossa humanidade no trato com a coisa que se está fazendo, com a respeitabilidade, com a dialogicidade, né? Com a abertura para o diferente, e ao mesmo tempo ser esse protagonista, né? De fazer com que os alunos, os educandos, vivendo a sua humanidade, percebam valores, riquezas, que existem, luzes diferentes, né? As coisas diferentes, de perto e de longe. Acho que aí a gente ganha em humanidade, ganha na religiosidade também. É isso. É isso. Bom, então nós agradecemos a sua colocação, professor Lima, e professor Jocinei também. Muito grata pela participação. É isso mesmo, gente. Vamos contribuir, nos posicionar e enriquecer a formação, porque assim a gente enriquece e ganha conhecimento também. Então, continuando a nossa fala, aqui eu trago um mapa que é apresentado por Vera Maria Kandal, no texto Diferenças Culturais, Interculturalidade e Educação em Direitos Humanos. Lembrando, quando a gente está falando de ensino religioso, a gente está falando de direitos humanos também. E o que a educação intercultural, né, nessa rede, nesse movimento contínuo, ela traz? Primeiro, a educação intercultural, ela reconhece sujeitos e atores para fortalecer as identidades, estimula a emancipação e a autonomia, potencializando o empoderamento dos sujeitos e atores. Ela constrói práticas socioeducativas que se baseiam em construções coletivas, visibilizam conflitos, sim,
como até foi colocado agora, né? Posições diferentes, visões um pouco diferentes, mas que contribuem para o respeito e a alteridade. Valorizam múltiplas linguagens, promovem diferenciação pedagógica. A educação intercultural, ela fortalece políticas públicas, reconhece os movimentos sociais, articulam reconhecimento e redistribuição, promovem a democracia radical. Ela também valoriza saberes e conhecimentos, discute o universalismo e relativismo, que nós já falamos, contextualiza conhecimento científico e reconhece os saberes sociais. Então, esses exemplos, eles todos estão interligados, é uma grande teia, né, que se movimenta o tempo todo, de dentro para fora. Ele é um movimento contínuo e dinâmico. Bom, o nosso currículo, ele se baseia, né, ele é um currículo espiral, onde ele aborda a aprendizagem de modo que o estudante possa ir do conhecimento geral ao conhecimento especializado. Como a gente vem falando, inicia-se com conceitos simples que vão ficando mais complexos à medida que o estudante ele avança na aprendizagem. Ele não é mecânico e linear, como a gente já falou, é um currículo, é um processo de aprendizagem em espiral. Aí a gente traz a Virginia Gonfiantini, que ela diz ensinar, aprender e reaprender. Então, esse currículo, ele vem nesse formato, nessa forma, né, espiral, onde a gente ensina, aprende, reaprende e volta novamente, dando complexidade àquilo que a gente já aprendeu. A progressão em espiral. A progressão em espiral, são as expectativas de aprendizagem. Cada ano escolar tem suas expectativas de aprendizagem baseadas em expectativas anteriores. Então, por exemplo, sexto aninho aí embaixo. O sexto aninho vai trabalhar tradição escrita, tradição oral, símbolos, ritos, mitos e práticas celebrativas. Eles vão reconhecer, vão diferenciar, discutir e exemplificar. Esse conhecimento do sexto ano, ele vai ser necessário lá no sétimo ano para conhecer as místicas e espiritualidades, as lideranças religiosas, princípios éticos e valores religiosos e os direitos humanos. E assim vai, onde um conhecimento simples e prévio vai ser necessário para o outro ano escolar. No nono ano, já vai ser um conhecimento mais complexo, onde eles já vão praticar, já vão discutir, já vão construir. Em outro slide vai aprofundar melhor essa visão. Deixa eu mostrar aqui. Sim, os verbos. Um ponto importante no planejamento nosso, dos professores, né, é que as atividades propostas aos nossos estudantes, elas precisam contemplar os domínios cognitivos, afetivo e o psicomotor. Cada habilidade, quando a gente for aprofundar essa leitura em outro slide, vocês vão ver que cada habilidade, ela se constitui a partir de um verbo, de uma ação. E esses verbos, eles têm níveis de complexidade. Então, o verbo de memorização, tem vários verbos que fazem parte desse nível, de entendimento, outros, de aplicação, outros, de análise, outros, de avaliação, outros, e de criação, outros também. Cada conteúdo novo, cada objeto de conhecimento, cada habilidade a ser ministrada em sala de aula, ele precisa ser estruturado e transmitido de forma que essa ação desse verbo, ele
possa ser concretizado durante a aprendizagem. Então, aqui a gente traz a taxonomia de Bloom, que dentro dela ele já possui 3 objetivos principais, né, classificados a partir dos domínios de conhecimento, afetivo, cognitivo, psicomotor, mas nesse caso aqui nós vamos fazer referência ao domínio cognitivo. É uma das teorias da aprendizagem que auxiliam o professor no planejamento, no seu planejamento, aprimorando o processo educacional. Quem foi Bloom? Benjamin Bloom foi um psicólogo e pedagogo. Essa taxonomia foi criada em 1956 e ela estrutura objetivos, avaliações, as atividades do currículo. Aí nós temos uma pirâmide onde a base está um verbo de complexidade simples, o verbo lembrar. A habilidade, que tem a habilidade de recordar, reconhecer, identificar uma informação de um conteúdo aprendido previamente. Muitas vezes foi visto lá nos anos iniciais. Nos anos iniciais, no 5º ano, nós trabalhamos a tradição oral e o mito. Lá no 6º ano, o grupo de ensino religioso do município sentiu necessidade de criar uma habilidade para que esse objeto de conhecimento da tradição oral fosse revisto, porque muitos estudantes nossos chegam no 5º ano, muda de unidade escolar, muda de escola, e não vão ver, não viram ou não tiveram esse conhecimento, e vão ver novamente no 6º ano, ou vão aprender, né? Vão lembrar ou vão conhecer. Acima do lembrar está o entender, mais acima aplicar, analisar, avaliar e criar, que é o transformar, criar algo novo. Esse verbo nós vamos ver no ensino religioso lá no 9º ano, onde é solicitado, nós não temos esse ano no currículo prioritário, mas está no currículo de ensino religioso. Com certeza, em 2022, nós vamos começar a trabalhar esse objeto de conhecimento, essa habilidade, que é o criar, né, conhecer, começar a refletir sobre o projeto de vida. Eles vão começar a refletir e começar a elaborar o seu projeto de vida. Isso lá no 9º ano. Então, é um nível de complexidade bem maior do que lembrar. Aqui, nós vamos relembrar, essa lâmina foi passada na formação passada, vamos relembrar como é a leitura das habilidades. Então, nós temos o código alfanumérico, ensino fundamental, em vermelho, o ano de ensino 9º ano. Alguém está com áudio muito aberto que está dificultando. E o ensino religioso na cor laranja, que é o nome do componente, e no final, o número sequencial da habilidade. Só relembrando, o que são as habilidades? Aí eu faço uma pergunta a vocês, coloquem rapidinho no chat, só para 3 pessoas para responderem. Dirigir um carro é uma competência ou uma habilidade? Vamos lá, colegas? Dirigir um carro é uma competência ou uma habilidade? A Janaína já respondeu, habilidade, a Eliette está dizendo que é habilidade. Então, mas para eu dirigir um carro, gente, eu preciso de habilidade. Todo mundo respondendo habilidade. Mas não é habilidade, não, gente, é uma competência. Eu preciso de várias habilidades para eu poder dirigir um carro. Eu preciso saber passar marcha, olhar no retrovisor, ler as placas de trânsito, né? As pinturas das ruas. Então, são diversas habilidades que eu preciso ter
para poder ter a competência de dirigir um carro, de dirigir um automóvel. Então, a habilidade é o quê, gente? É a aplicação, a prática de um conhecimento adquirido. Dizem respeito a características daquela ou aquele que é hábil em algo. São construídas com esforço. Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Eu só estou lendo o que está em vermelho. São conhecimentos necessários para desenvolver uma competência. No exemplo que eu dei, a competência é o quê? Dirigir um automóvel. Eu preciso de habilidades para chegar a dirigir, para conseguir colocar um carro na rua e dirigir. E as habilidades, elas estão sempre associadas aos verbos que nós falamos. Por isso que os verbos, conhecer os níveis de complexidade dos verbos, a taxonomia de Bloom, ela é muito importante na hora do planejamento. Então, nós vamos ler agora algumas habilidades para vocês. Nós estamos aprendendo. Eu não tenho esse conhecimento, esse domínio todo, eu também estou num processo de aprender. Todos nós, né? Então, a habilidade do 6º ano. A habilidade é F06, é R01. Isso é o quê? Está em vermelho, ó, código alfanumérico. O que está em verde? Reconhecer. Reconhecer é um verbo, é uma ação. Ela fala o processo cognitivo envolvido na habilidade. É a ação. O que eu quero que o meu estudante ele faça, ele reconheça. Mas reconheça o quê? O objeto de conhecimento, que é o complemento do verbo. Qual é o objeto de conhecimento? Papel da tradição escrita. Tá, mas eu quero que ele tenha uma ação, um objeto de conhecimento, mas para ele alcançar o quê? Que é o modificador do verbo, é o complemento. Eu quero que ele reconheça o papel da tradição oral, da tradição escrita, para quê? Que é o alcance da ação na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. Ok? Vou pegar uma outra habilidade do 9º ano, que a gente deu o exemplo dos projetos de vida. Então, código alfanumérico, ensino fundamental 09, então é o 9º ano, ensino religioso, 8ª habilidade. Qual é a ação? Construir. A ação é construir o quê? Qual é o objeto de conhecimento? Projetos de vida. Esse objeto de conhecimento é o complemento do verbo. Para que eu quero que ele construa projetos de vida? E em quê? Qual é o alcance da minha ação? Assentados em princípios e valores éticos. Então, ele não vai construir qualquer projeto de vida. Ele vai construir o seu projeto de vida assentado em princípios e valores éticos que foram aprendidos ao longo do ensino fundamental. No caso, ensino religioso, desde lá o 6º aninho, trabalhando a interculturalidade e a ética da alteridade. Ok? Posso passar? Bom, aí eu lanço mais uma pergunta para vocês. Sejam rápidos. Como você trabalha o objeto de conhecimento do 7º ano, lideranças religiosas? Podem abrir o microfone e falar rapidinho, ou colocar a resposta no chat que a Ana lê para a gente. Surgiu alguma coisa, Ana? Ainda não. Acho que estão pensando como que trabalha esse tema nas salas de aula. Ainda estão discutindo só as competências e habilidades. Não, o professor fez uma pergunta aqui, ó. Então, eu preciso trabalhar primeiro as habilidades para chegar às competências? Professor, eu vou voltar, então. José Rocinho Ferreira. José Rocinho.
quando eu estou trabalhando as habilidades, que dentro tem seus objetos de conhecimento, eu tenho os modificadores, aquilo que eu quero chegar, o contexto, eu já estou colocando em prática. Vocês vão ver quando o Jordano for explicar como ele trabalha lideranças religiosas, como ele fez todo o alinhamento das competências gerais, das competências específicas, dos temas integradores com as habilidades e objetos de conhecimento. Então, quando eu estou trabalhando as habilidades, eu estou também trabalhando as competências, desde que eu faça esse alinhamento na hora que o meu planejamento está pedindo. Eu respondi? Ok. Agora tem uma participação. O professor Rosenilson disse que pede para um aluno trazer um exemplo prático da realidade que eles conhecem e convivem. Muito bem. Só tem essa. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Jordano, que ele vem para a prática. Eu vim com muita teoria, né? Muita coisa para refletir. A professora Vilani pediu para falar, levantou a mão. Pois não, professora Vilani. Oi, bom dia. Bom dia. Eu trabalhei a questão das lideranças religiosas no 8º ano, no começo do ano, né? Ainda trabalhei de forma remota e a gente voltou para trabalhar essa questão. Aí eu trabalhei em forma de pesquisas, para eles também trazerem essa realidade, né, que eles vivenciam, mas quando a gente voltou presencial, semipresencial lá no CIMI, eu sou do CIMI Josefina Rosa, a primeira ação que eu fiz na sala de aula foi fazer uma enquete dessa diversidade religiosa que eu tinha na sala de aula. Né? Então, isso, professora. Nós fizemos uma enquete, então, na sala de aula do 8º ano, eu trabalho com 6º e 8º ano lá no CIMI. Beleza. E nós temos uma diversidade de cristãos católicos protestantes, uma diversidade de doutrinas, e temos ateus, muitos ateus, tá? Olha que só. não professam nenhuma doutrina, não tem... Eles estão vivendo ali, ainda tentando se conhecer dentro dessa sociedade. E nós mapeamos os territórios sagrados que tem no entorno da escola. Nós mapeamos em torno de 13 territórios sagrados. Aí nós estamos fazendo um trabalho lá com esses territórios, né? Então a gente começou a levantar pesquisas dentro de cada doutrina que tem dentro do espaço que eles habitam, né, nos territórios em si, e como que são essas lideranças na teoria e na prática, né? Então, eles trouxeram isso para dentro da sala de aula e é interessante ver como cada um se posiciona. Mas o melhor de tudo é que esse novo currículo de ensino religioso eu já havia trabalhado anos atrás com o antigo currículo, que era totalmente diferenciado, né? E nesse, eu vejo que eles são colocados numa situação que eles têm que aprender a se colocar. E eles não tinham essa postura, porque nós em si, eu também, venho de uma cultura onde a nossa base, como acho que foi a Ana que comentou, né, o catolicismo. Então, a gente ainda tem impregnado alguns dogmas. Né? Essa é a palavra, impregnado mesmo. Então, eles se sentem, muitas das vezes, quando eu digo que eu olho para eles não conseguem falar, porque não é postura deles falarem, principalmente de fator religioso, eles têm que obedecerem. Então, a maioria vai para uma determinada doutrina, porque a mãe está mandando o pai e a avó, e se ele não for, eles vão ser punidos. É dessa forma. E, às vezes, quando nós lemos algum texto, e falando sobre isso, eles dizem, professora, por que tu fala tanto sobre isso? Eu digo, porque é o conteúdo de vocês. O jovem hoje e essas crenças, como é que vocês conseguem lidar com isso no seu dia a dia? Né?
Então, eles ficam assim, eles não sabem responder direito, porque eles não vivem dessa forma de ter uma expressão, de poder falar dentro da sua casa o que eles pensam sobre isso. E ontem eu tive um relato dessa turma, de uma aluna, que a gente estava fazendo 2 palestras na escola. Eu aproveitei a Lídia, que a Lídia ontem ela foi para a escola, e no finalzinho da tarde ela fez uma fala diretamente para o 8º e 9º ano sobre diversidade religiosa. E ela não tinha ido para a palestra sobre o Outubro Rosa. Eu perguntei por quê, porque ela estava com ansiedade. Ela parou no cantinho e a outra só correndo, eu digo, não, deixa ela. Eu fui conversar com ela. Aí ela foi me colocar a situação de que ela vive isso dentro de casa e ela se coloca como homossexual e a mãe e o pai não aceitam, são evangélicos bem tradicionais, e ela tem hora que ela entra em pânico porque ela não sabe lidar com isso, né? Então, acaba que ela não é acolhida por essa escolha que ela está fazendo nesse momento. Eu digo, você ainda é uma adolescente, ainda tem muito a viver, muita coisa você vai descobrir, mas tem que começar a aprender com isso, né? Até onde a religiosidade ela interfere para que o jovem ele passe a conhecer e a querer construir algo para a sua vida, né? E a gente percebe muito isso dentro da escola. São vários traumas que a religiosidade está trazendo para os jovens atualmente. E quando eles se descobrem num espaço de educação integral, onde eles têm que falar, eles têm voz, eles têm assembleias, onde eles têm que aprender a se colocar. Aí eu digo que eles não têm consciência de maturidade de fazer uma autoavaliação, porque não é da cultura, da educação deles, nem de casa e nem da escola tradicional, né? E no CIMI tem que ser feito isso. Então, é interessante essa experiência que a gente está passando no CIMI, por ser uma concepção de educação, né, diferente, né? Onde eles têm vozes e eles não sabem lidar com essa liberdade, esse espaço que eles estão ganhando, e eles ficam meio perdidos com isso, e a gente tem que estar todo o tempo lembrando que eles têm que aprender a lidar com isso, né, para poder se colocar diante da sociedade, né? Bem interessante. E é isso. Grata, professora Vilani, muito rica a sua experiência, e quando você quiser participação nossa aí, minha, dos formadores, é só entrar em contato, que com certeza a gente contribui. A gente está formando, eu já peguei 2 dias, né? Já estou organizando com a Lídia vai entrar em contato contigo, que teu nome já está lá, Sol. Para você vir também participar, nós vamos ter 2 dias com professores sobre diversidade no geral, né? E um dia, eu já venho pensando isso, quando eu vi essa situação, esses territórios, essa discussão toda, de fazer um encontro, porque a gente faz muito roda de conversa sobre essas lideranças que tem aqui no bairro, né? E que é o que eu tenho dentro da escola, como é que essas lideranças também se portam. Então, vocês já sabem que vocês vão participar de um diálogo entre esses espaços, né? Com essa liderança desses espaços na comunidade, tá bom? A Lídia vai entrar em contato contigo. Muito obrigada, Vilani. Então, eu só vou, antes do professor Jordano colocar, a professora Vilani tocou num ponto importante, eu vou só fazer uma comparação rápida da proposta 2014 para o nosso currículo. A proposta alguém está com o microfone aberto. A proposta 2014, ela vinha com os eixos, as capacidades e os conteúdos, objetivos e conteúdos. O que o grupo de ensino religioso detectou durante a elaboração do currículo? Mesmo esse currículo já ser dessa proposta de 2014, já ter um grande avanço, porque já vem trabalhando a diversidade religiosa baseada na documentação do FONAPE,
mas havia um pouco de divergência. Não se alinhavam muitas vezes capacidades, eixos, objetivos e o conteúdo. Claro que o nosso currículo, como o Jordano colocou no início, não está perfeito, não é o ideal, mas eu penso que a gente conseguiu organizar de uma melhor forma, até porque a gente já tinha 2 documentos básicos, que é a BNCC e o RCA. Tá bom? Então, eu dou a palavra agora ao professor Jordano, que a partir do currículo prioritário 4º bimestre, ele vem propondo várias sugestões de como trabalhar. Solange, só um instantinho, mais alguns colegas contribuíram aqui com a questão. Você já leu, Jordano? Eu vou aproveitar. Beleza. Isso, obrigado, Ana. É porque, assim, como o tempo também, pelo menos a gente já está no tempo, né? Sim, a gente está dentro ainda. Então, assim, quando sempre nas formações, não sei vocês, mas a gente sempre sente falta dessa em alguns momentos não teve ou faltou tirar um pouco da prática, né? Então, eu acho que sempre tem uma frase que eu anotei aqui: a teoria sem a prática de nada vale, a prática sem a teoria é cega. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Todos nós aqui já trabalhamos, por isso que nós perguntamos quem já trabalhou. Então, contribuições aqui super interessantes. E quando eu ouço alguém falar, a professora Vilani, que acabou de dizer um pouco da experiência dela, eu já começo a pensar na minha realidade. Então, o primeiro ponto é sempre olhar a nossa realidade de sala de aula. O que eu posso aplicar? Então, aqui eu trago um aspecto, né? Cada um já tem gente que já trabalha há muitos anos aí, 20, 15, 10, e a gente precisa ir olhando um pouco da nossa prática. Então, de um pouco que eu conheço, um pouco que eu tenho, então, olhando aí esse primeiro ponto, o nosso objeto de conhecimento é lideranças religiosas. E aqui no nosso currículo, a gente tem aí o detalhamento dos objetos. E, como a Solange falou, as habilidades. Então, nós temos a habilidade 3, habilidade 4, habilidade 5. Que essas habilidades nós temos que desenvolver nos nossos alunos, para que eles, de fato, tenham acesso. Então, olhando isso, a gente também constrói o nosso planejamento. Então, esse ponto aí que é muito importante, nós vamos ver na sequência, como alinhar isso. Então, vamos lá, pode passar. Então, aqui um quadro geral, né? A proposta é da gente organizar, desse objeto de conhecimento, organizar o nosso bimestre, né? Mais ou menos de 8 a 10 aulas, dependendo das situações. Então, nós temos aí 3 quadros: a competência geral, competência específica de ensino religioso e os temas integradores e contemporâneos. Então, na competência geral, para esse objeto de conhecimento, nós temos a competência 9, empatia e cooperação, e a competência 10, responsabilidade e cidadania. Foi até um documento enviado no grupo, que está na sala Google, acredito, né? Que é para a gente fazer essa comparação e que vai nos ajudar a organizar o nosso planejamento. E a competência de ensino religioso é a competência 2 e a competência 6. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. E a 6ª é debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. E os temas integradores e contemporâneos desse objeto de conhecimento: educação para as relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, diversidade religiosa. Tudo isso aqui está no currículo escolar municipal. Então, nós vamos ter, agora a gente vai mostrar alguns dos aspectos da nossa atividade, como nós podemos planejar. Então, aqui os professores já colocaram, né? O Rosenilson trouxe um exemplo prático da realidade que eles conhecem. Então, esse já seria, aqui que nós dizemos, de atividade de levantamento de conhecimentos prévios. A habilidade 3 é reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas. Como a professora Velani falava, é importante que a gente veja ao redor da nossa escola. Um primeiro passo, acredito, é fazer, se a gente puder, esse mapeamento, esse conhecimento, né? De visitar, de olhar e perguntar para os nossos alunos, como a professora Vânia, né, colocou aqui, está sendo trabalhado com textos, vídeos, diálogos, exemplos gerais
e do cotidiano do aluno. Foi trabalhado online e também no presencial, né? Elogiaram a prática da professora. Depois o professor Jucinildo falou um pouco do vídeo do Conecta Mais, que tivemos um sobre lideranças religiosas, e o uso do caderno de apoio pedagógico, que também a gente vai já falar. Ele fez um quadro comparativo das lideranças religiosas e suas respectivas religiões. Então, aqui, e aí ele já disse que no próximo ano vai fazer um seminário com as várias lideranças existentes no bairro Colônia Terra Nova, muito boa. E aí a professora deu a ideia de trazer algum líder religioso da comunidade para falar na escola. Então, assim, isso é a riqueza, né? Nós temos aí também a diversidade de pontos de vista, de realidades, né, dos professores. Então, sempre o conhecimento prévio é muito importante, né? No livro, a professora Elisa Rodrigues fala da pedagogia da experiência. Então, aproveitar essa experiência dos alunos, essa realidade dos alunos, para fazer essa sondagem, né? Esses conhecimentos prévios. Então, aqui dá algumas sugestões. Propõe-se 2 atividades. Letra A, exponha gravuras sobre a temática. Então, pessoas conhecidas, líderes conhecidos aí que a gente tem nas mídias, para que os alunos possam ir falando um pouco do que eles conhecem. E depois a gente vai fazendo, né? Quem pode passar vídeos, quem pode trazer textos, leituras, e o caderno que a gente vai falar um pouco sobre isso. Pode passar. Então, alguns termos que é muito importante sempre, a gente começa também com algumas definições, né? Da liderança, a importância da liderança. A gente pode trazer os exemplos do nosso cotidiano, nosso pai, nossa mãe, na própria escola, o professor. Então, são líderes que estão à frente. Às vezes tem na escola líder de classe, líder de sala, não sei como chamam. Então, esses também são exemplos de pessoas que estão à frente, né? E aí nós temos aí vídeos sobre liderança religiosa. No Papo Religioso tem um pequeno vídeo específico lá dos líderes religiosos que a gente pode passar para os colegas. Papo Religioso é uma página sua, destaca-se, né, Jordano? Que a gente está organizando e vai melhorando, aí tem alguns planos para ela. E o caderno pedagógico, de apoio pedagógico, foi preparado especificamente, né? A gente até agradece todo o empenho, porque a gente sabe que não é fácil, né? Que a Solange organizou, e a gente tem acesso hoje, apesar de antes a gente tinha que estar catando pela internet, indo nos livros. Hoje nós temos aí, de certa maneira, um direcionamento. Mas não é fechado, pessoal. Isso tudo é para a gente ampliar. Eu penso sempre nisso. Sim. Ela trouxe para a gente para nos ajudar, mas nós, como professores, como pesquisadores, temos também que fazer nossa parte. Fazermos as nossas releituras e também trazemos a realidade da nossa escola. Então, cada um tem esse aspecto, né, que é muito, muito interessante. Só as contribuições de vocês aqui já foi, assim, de grande enriquecimento. Eu lembro que na formação passada, o professor Jucinildo que apresentou um pouco da prática dele. Então, à medida que ele ia falando, eu ia imaginando como eu podia colocar isso em prática na minha escola, como eu posso fazer isso. Então, esse é o papel, acredito, na formação. Eu penso na minha contribuição, colaboração, que é uma das, é essa, de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente já fez. Mas sabendo que não é a única, não é a melhor, mas é uma das possibilidades. Eu penso muito nisso. Depois, uma outra habilidade que a gente pode desenvolver, que é a habilidade 4, é exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade. Então, assim, imagens aqui que tem de brasileiros, principalmente, né? De pessoas que tiveram uma importância e uma significatividade na sociedade, isso é muito importante. Esses nomes, essas pessoas, né? Então, a apresentação de vídeos. Dessa maneira, a gente vai fazer com que eles percebam essa importância dessas pessoas. Lideranças indígenas, lideranças cristãs, lideranças até que não têm determinada religião, mas que têm uma influência muito grande. Né? Então, é importante são líderes. Colocar, né, Jordano, como a coisa vai do simples ao complexo. Começa na escola, na comunidade, na sua própria casa, os líderes de sua casa, até chegar às contribuições de líderes religiosos à sociedade. Só colocar que a Giovana colocou no chat o link de avaliação da formação. Então, quem puder já ir preenchendo, nós agradecemos. Pode continuar, colega. Pode passar. A professora Maria Sônia levantou a mão.
Desculpe aí a interrupção, mas é porque esse link aí que vocês passaram foi o mesmo link que eu fiz a inscrição, tá correto isso? Porque eu já respondi, até já enviei. Não, mas aparecia aquele mesmo link que tinha link. que preencher, inclusive o que eu já tinha preenchido estava lá gravado. A gente vai verificar, tá, professora? Obrigada. Obrigada por nos informar. E desculpe a interrupção. Que isso, professora. Tranquilo. Continuando, Gil. Então, vamos lá. Tem vídeos aí que também podem nos ajudar. Tem o texto do caderno de apoio pedagógico, que o professor pode consultar, como eu disse, reelaborar, né? Então, a gente tem essa possibilidade da conversa, roda de conversa, trazer algumas coisas para os alunos escreverem, atividades também que seriam importantes. Então, tudo isso tem. E como nós vamos apresentar agora uma proposta que o Cínio já falou, que está pretendendo fazer, então, a pessoa tem um link aqui, que é o Conarelli. Então, você pode ver como é uma conferência das religiões, você pode organizar na sua escola, né? A partir de todos esses materiais que tem, nós temos vídeos que nos ajudam a produzir e a preparar algo nesse sentido. Pode passar. Aqui eu vim com uma proposta para contribuir com os slides do Jordano, que é vamos dizer, o objetivo é consolidar essas habilidades que foram propostas, né? E já começar a discutir estratégias que promovam uma convivência ética e respeitosa entre as religiões. Então, a primeira proposta que a gente traz para aprofundar essa temática é assistir os vídeos da Malala. Eu sei que o Juscenildo já faz esse trabalho, a Greta Thunberg, que é uma ativista também, e o Francisco Vera, que é aqui latino-americano, que é um garotinho de uma empatia, vocês vão ver a foto dele. Uma outra proposta é construir um álbum seriado ou um portfólio com o desenvolvimento dessas habilidades, apresentando toda uma sequência de como essas habilidades elas foram sendo desenvolvidas. Eu até fotografei um livro do Viajando na Leitura, da professora Lenisa, de língua portuguesa da DEF. Aí eu fiz uma artezinha e coloquei o nome Lideranças Religiosas, Ensino Religioso, 7º ano. E aqui o exemplo dos alunos apresentando o seu álbum seriado. Aqui vocês vão conhecer no próxima lâmina a Malala, a Greta Thunberg e o Francisco Veras. A Malala, a gente já sabe que ela já tem toda uma questão religiosa que envolve a sua vida, né? A Greta Thunberg já trabalha com a questão do meio ambiente e a ecologia, assim como o Francisco Veras. Mas quando a gente fala em campanhas ambientais, pela defesa do meio ambiente, a gente está trabalhando com direitos humanos, que envolve todos os direitos, inclusive o direito à manifestação da sua religiosidade. E religiosidade e espiritualidade também trabalha a questão da sua preservação. O Francisco Veras, ele é um menininho de 11 anos, colombiano, ele foi ameaçado de morte, e o seu trabalho ele foi todo feito durante a pandemia Covid-19. Já é um trabalho reconhecido pela ONU. É um exemplo de vocês mostrarem para os nossos estudantes que adolescentes também são lideranças, e no caso deles, lideranças mundiais, né? Apenas foi um enriquecimento para o trabalho do professor Jordano. Vou passar, Gil. Ok. Então, já para a gente, seria uma consolidação de todas essas habilidades, a gente tem aí, o último ponto é discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as religiões. Então, tem 2 exemplos aqui, né? Eu, no período que lançaram aí em 2019, eu organizei na minha escola lá no DZ Rural, eu organizei uma conferência das religiões. E a professora, que já trabalha há muito mais tempo que eu, não sei se ela está por aqui, a professora Ângela, e tem outros colegas que já vimos casos, só que muitas das vezes não são visibilizados, né? Não apresentam e tudo mais.
mas tem colegas que já trabalham aí muito bem esse objeto de conhecimento. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Então, aqui a professora fez uma feira das religiões na Escola Municipal Raul Veiga, a professora Ângela Seixas, então ela cedeu aqui para que a gente mostrasse as fotos com os líderes, com os alunos, então, com certeza deve ter movimentado toda a escola para esse trabalho. Eu sei também, e vou citar aqui a professora Arlete, também lá do Rainha dos Apóstolos, ela já faz há muitos anos um trabalho também nesse sentido, né, das religiões, com os alunos, muito interessante, muito bom mesmo. Trabalho envolve as famílias, faz carta. E eu, de uma forma muito simples, eu trabalhei essa conferência das religiões na minha escola. Né? Minha escola não é tão grande, não tem tantas salas assim. E eu consegui trazer à minha escola algumas tradições religiosas. Então, eu trouxe aqui uma espírita, eu trouxe a professora, a mãe Janete, eu trouxe um professor que ele é protestante, pastor, eu trouxe da Fé Bahá'í, eu trouxe da União do Vegetal, e também levei um padre. Então, só que essa conferência não foi bem um debate entre os líderes, porque o meu propósito, meu objetivo não foi esse. Meu propósito foi fazer com que os líderes fossem nas salas de aula. Então, eu dividi, dependendo das turmas, né, dependendo das séries, eu tinha 6º, 7º e 8º. Então, eu consegui levar, assim, cada líder foi em 2 salas. E eles tiveram um bate-papo com os alunos, né, de participação, de perguntas. Eu lembro que um dos relatos, né, ouvindo os colegas, né, os professores que me ajudaram muito, a escola organizou, saiu no site da CEMED, a Solange foi lá participar também. Então, essa foi uma experiência muito enriquecedora para a escola, que a gente nunca tinha tido uma experiência dessa, muito simples, mas, assim, um enriquecimento também para os alunos. E, digo mais, até para os professores. Tinha professor que disse, existe essa religião mesmo? Então, isso foi bem surpreendente para mim, porque eu pude, além de contar com a participação dos meus colegas, os professores, assim, foram fundamentais, tanto é que uma das ideias até dessa conferência foi de um colega que, infelizmente, não está mais conosco, o professor João. Então, ele deu essa ideia, professor de matemática, para a gente fazer, para a gente mobilizar, e nós conseguimos essa mobilização. Então, os alunos perguntaram muito. Eu lembro que a Elaine, que é professora também e é espírita, ela foi bombardeada de perguntas, porque a gente tinha estudado um pouco sobre isso. E foi muito bom, veio a calhar essa temática com eles, quando a gente estudou. Então, a conferência foi só para fortalecer e para eles tirarem as dúvidas que eles têm. Então, nós, como professores, nós não temos esse conhecimento completo da religião. Então, trazer os líderes, falar com eles e pedir que eles tenham esse contato com os alunos é muito interessante. A mãe Janete, por exemplo, ela vai toda, né, paramentada, caracterizada com as roupas da tradição. No primeiro momento, os alunos têm os receios, mas a gente começa a quebrar alguns aspectos desse próprio preconceito que existe. Então, assim, para os professores e para os alunos, foi uma contribuição muito, muito, muito interessante. Foi uma experiência muito boa, que é uma sugestão, né, para os professores. O senhor já disse aí no chat que vai estar pensando em preparar. Outros já fazem, a gente não sabe, mas é importante. Não precisa ter toda essa proporção, às vezes envolver tudo, mas às vezes na sala de aula nós conseguimos fazer essas atividades. Então, assim, essas são sugestões que podem ajudar no trabalho do professor. Então, dependendo da realidade, dependendo do que nós podemos fazer, a gente pode também fazer com que o nosso componente, o ensino religioso, ele tenha, de fato, uma presença na escola e uma importância, né? Não uma disciplina a mais, mas que nós possamos fazer essa diferença. Então, os colegas começam a ver diferente, respeitar a disciplina e colaborar, como foi o que aconteceu na minha escola. Eu fiquei muito contente com essa colaboração da direção, dos colegas. Então, assim, foi fundamental para o trabalho, né, que a gente realizou. Só colocar, Jordano, que o link, a professora Giovana da DDPM já colocou novamente no chat. Por favor, colegas, avaliem, que é importante, tá bom? A professora Ângela, essa foto já é a 3ª feira de ensino religioso que ela realizou. Eu creio que isso foi em 2017, no ano que eu entrei na DEF, na Divisão de Ensino Fundamental.
mas ela já, quer dizer, já era a terceira, né? Então, ela já tem aí, quanto tempo? 2017? Tem um bom tempo realizando essa feira. O Jucinildo também colocou aqui no chat, no mês de novembro, como temos o Dia da Consciência Negra, seria bom trabalhar os líderes e escritores abolicionistas que foram grandes líderes. É uma ideia muito interessante de trabalhar. Sim. E a divisão de ensino fundamental, no mês de novembro, ela vem fazendo também, desde 2017, foi quando a parceria com a professora Lídia, que trabalha a pasta da diversidade, e comigo, que trabalha o ensino religioso, nós começamos a realizar o diálogo interreligioso, onde nós trazemos também lideranças para dialogar com professores, assessores e pessoas que são interessadas na temática. Eu até poderia ter colocado, né, Jucenildo, foto, esqueci. Jordão. Professora, a professora Maria Sônia Souza Nunes levantou a mão, queria só garantir aqui um espaçozinho para ela. Desculpa, foi um erro aqui. Ah, tá, foi um descuido, ok, tranquilo. Então, gente, que de modo muito agradecido, né? Ainda antes de... Ainda tem uma parte aí, né, Jordano? Deixa eu concluir. Ainda não terminou. Eu ainda tenho uma parte também, Roberto. Tranquilo. Então, assim, como a gente já... Jordano, só um instantinho. E o Gilcinei está querendo cantar um pedaço do Porto de Lenhas para encerrar, no finalzinho. Quando terminar tudo... Tá, após a minha fala, a gente abre, tá? Ok. Então, se a gente puder, é possível trabalhar jogos, temos aí na internet vários jogos, ou a gente também pode construir de acordo com o que nós temos a possibilidade, tem coisas bem mais simples de fazer. Também podemos trabalhar nos telecentros, as escolas que têm telecentro, levar os alunos para fazer essas atividades, na internet você encontra. Então, aí tem as possibilidades de trazer para a prática mesmo do jogo, da interação e da consolidação também dos conteúdos é muito importante. Obrigada, Jordano. Então, gente, a gente vai finalizando. Eu ainda tenho umas 3 lâminas, mas eu gostaria que vocês colocassem no chat, não precisa abrir o microfone, não. O que ressignifico em minha prática a partir do encontro de hoje e o que levo para a vida. Então, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta no chat, enquanto eu vou ler uma historinha. É rápida, tá bom? E depois o professor Gelsinei vai finalizar cantando uma música para nós. Então, vamos lá. Eu vou ler a historinha, enquanto vocês respondem o questionamento no chat. Uma velha história europeia conta que um velho rabino, no meio da Segunda Guerra Mundial, reuniu as crianças da sua comunidade num sótão escuro para lhes ensinar suas primeiras letras. As crianças tinham apenas pequenos pedaços de madeira mal pintados de preto, que lhes serviam de cadernos. O velho professor passeava entre as crianças com seu traje preto mal passado, a sua grande barba branca e um frasco de mel. E, ao fazê-lo, desenhava em cada tábua a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, com seu dedo indicador e um pouco de mel. Quando terminou, pediu às crianças que lambessem o que tinha escrito. As crianças, desnutridas e esfomeadas, fizeram-no avidamente. Quando terminaram, o pobre professor disse: aprenderam a lição mais importante de todas para o resto de vossas vidas. : o conhecimento é doce. Então, meus queridos colegas, professores, formadores, assessores, o conhecimento, ele não pode ser
uma mera transmissão acrítica e linear, sem encantar, sem levar o desejo, sem levar o assombro, sem levar perguntas, sem levar perplexidade e incertezas. Tudo na vida tem que ser com doçura. E a gente finaliza aqui a nossa formação da manhã com Rubem Alves dizendo: aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno. Aplausos para o nosso querido Rubem Alves. Aí nós temos a Caixa de Memórias de Ensino Religioso, que vem colocando, a gente vem colocando conteúdo, que esse conteúdo ele seja passado com doçura, como ensinou o nosso rabino. E Rubem Alves complementa, ele diz assim: sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Aplausos, gente. E aqui eu vou terminando o nosso... E o Gelsinei já está pronto. Tá não, bom, esse slide era para tirar. Ao professor Jordano, ao professor Roberto, a vocês, aos nossos queridos professores que participaram, Vilani, Gelsinei, professor Lima, Jucinildo, todos vocês que participaram do chat, nosso muito obrigada. Obrigada, Giovana, obrigada por tudo. Então, vamos lá, eu vou parar, interromper o compartilhamento para nós escutarmos o professor. Obrigado, só uma palhinha. Valeu. Que maravilha, não é, professora Solange, professora Ana Donizete, Jordano, Roberto e a todos os colegas que se encontram aqui presentes. Estamos todos nessa caixa aí de memórias, né, Sol? Eu acho que essa manhã foi muito doce, viu? Eu adorei, assim, muita tranquilidade, com muito conhecimento, aí a participação dos colegas, isso é importante. Gente, desculpem aí a questão do link, acontece, mas já foi disponibilizado um link novo aí no chat, tá bom? Então, não esqueçam, porque a gente está com pouco preenchimento, viu? Nós temos aí já mais de 20 pessoas e tá faltando gente fazer o link da frequência avaliação. Tá bom? Então, acho que a gente encerra aqui. Robertinho, não sei se quer dar alguma fala. E à tarde tem o segundo round, né, Sol? Sim, acho que à tarde tem mais professores, né? Isso. Fica à vontade, isso, Roberto. Quero aqui agradecer de coração pelo excelente trabalho da professora Solange e da grande parceria que tem aqui com a Ana Donizete, com o professor Jordano. Todo empenho, dedicação, carinho, né? Eles têm aqui um respeito muito grande por essa parceria e toda essa dedicação. Muito grato mesmo, de coração. Eu acho que foi um trabalho extraordinário e vocês estão verdadeiramente se tornando uns especialistas nessa questão do currículo do ensino religioso, virando uma referência aqui na região norte. Então, é dizer, né, que de coração, desse cuidado que temos com esse agradecimento verdadeiro, né, por todo esse trabalho, gente. Muito obrigado por animar o povo do ensino religioso, né, continuar produzindo, militando nessa área. É dessa maneira que a gente vai conseguir humanizar e produzir as transformações necessárias que requer e que o currículo introduz nesse momento. Então,
Muito grato, à tarde retomaremos, estaremos aqui novamente com o grupo dos professores à tarde. Um beijo no coração de todos vocês. Beijos no coração de todos, nosso muito obrigada, Roberto, Giovana, meus grandes parceiros, Jordano e Ana, valeu. E, professores, estamos aí, qualquer coisa, divisão de ensino fundamental relacionada a currículo, formação DDPM, questões técnicas